Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Hoje nosso cenário tá diferente. Caiu prateleira aqui, quebrou o Ronaldinho. Oh, pelo amor de Deus, viu? Mas nós vamos reparar o nosso cenário aqui, preparar toda essa decoração especial. Tá dando até mais eco aqui hoje, sem toda a decoração. Fala em decoração, inclusive, eu tô com uma loja lá em Contagem de decoração, que é a Sol Decorações. Eu não vou pagar por essa publi aqui no Camisa 12, mas lá no bairro Novo Eldorado, o endereço é Rua Maguari, número 33, centro de Contagem, região aí de BH. Tá precisando de decoração para festa, chá de bebê, chá de lingerie, festa infantil, festa de adulto, noivado, casamento, passa lá na Sol Decorações. Bora falar sobre Galo 4, Maringá 0. E eu queria muito que eu tivesse o controle do clique, dos melhores filmes que existem, está entre os meus filmes favoritos, eu tivesse um controle remoto para pausar aos 25, volta dos 28, 30 minutos do primeiro tempo, ali, 35 minutos do primeiro tempo até, pausar e fazer o atleticano desse período do jogo conversar com o atleticano do fim do segundo tempo. Seria um diálogo muito interessante, porque talvez eu conversando aqui com vocês sobre alguns problemas enfrentados pelo Galo no jogo, nós temos casos de pessoas que trabalham cedo, então elas vão dormir cedo, não conseguem acompanhar, e no dia seguinte elas vão assistir os lances, elas vão conferir as resenhas dos canais, dos atleticanos que nós temos. Eles vão falar assim, mas que problema que esses caras estão falando que a gente teve durante o jogo? Que papo é esse que o Maringá conseguiu dominar o início da partida, encaixar bem a marcação e tal? Esses caras estão malucos, cara. Primeiro, a gente tem que destacar que é o segundo jogo do Atlético sem sofrer gols. O Everson alcança hoje 131 jogos, eu fiz a lista de jogos do Everson sem sofrer gols, inclusive listei os times, coloquei o ranking bonitinho, já são 131 jogos. O Cruzeiro fosse 130, o Twitter não tá abrindo aqui, que eu ia pegar quantos times, mas são 50 e lá vai bordoada aí, equipes que não conseguiram em algum momento balançar as redes com o Everson no gol. E também a gente tem uma sequência legal, essa eu tenho printado aqui, não preciso acessar o X que está caindo o tempo todo, tá aqui. A gente tem uma sequência de 10 jogos com apenas uma derrota, e essa derrota utilizando a equipe reserva, que foi o Iquique, lá no Chile, que inclusive a gente falou que tá certo, tem que usar reserva mesmo, a gente contestou a atuação do time reserva, né, da defesa e tal, mas a gente falou, tá certo, tem que usar reserva mesmo. E nesses 10 jogos são 1, 2, 3, 4, 5 vitórias. Quando você pega os empates, que inclusive um deles foi para o Maringá, com erros defensivos também, mas Mirassol, Caracas e Maringá. Eu falo que são jogos chaves, né? Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe. Você pega o atleticano meio preocupado com o time, até pela atuação no jogo contra o Cruzeiro, quando pegava a bola no pé não conseguia propor. Você vê que o atleticano anda meio ressabiado, mas esses 10 jogos aqui, uma derrota com o time reserva, 5 vitórias, 4 empates, e desses 4 empates, inclusive, time reserva contra o Caracas também, o time misto, time reserva, algo assim, foi esse jogo lá na Venezuela, 1-1. Então, você consegue passar um pouco por essa turbulência, porém, alguns jogos trouxeram gatilhos emocionais para o atleticano. O atleticano, ele tem a sensação que o retrospecto recente é muito pior, muito pela decepção inicial do Campeonato Brasileiro, perdendo para Grêmio, Santos, equipes que vão lutar contra o rebaixamento, pelo que a gente tem visto até hoje, dia 21, 22 de maio. São duas equipes que estão com futebol que passam a impressão que vão lutar contra o rebaixamento, e você tem o Mirassol, que por mais que tenha um futebol regular na Série A, a gente imaginava como um time lutando também desde o início do campeonato contra o rebaixamento. A gente tem tropeço contra Caracas e Mirassol nesse período. Então, isso fez o time oscilar e deixar o atleticano, que anda desconfiado desde o fim do ano passado, eu já citei isso em outro vídeo aqui, que é uma carga que a gente carrega e que a gente precisa se desprender. Não é fácil, eu não consegui ainda. E outro fator que tem sido importante demais, o Atlético passou
5, 6 jogos, o tempo todo fora de Belo Horizonte. Em algumas dessas logísticas, ele saiu de BH para uma partida, não voltou, continuou fora de Belo Horizonte, foi para outro estado, para outra cidade, para outro país. Isso estava desgastando demais porque você perde tempo na cidade do Galo, você fica tempo em aeroporto, em hotel, nessa logística maluca para lá, para cá, e agora com Caracas, Fluminense, Cruzeiro, Maringá, Corinthians, se esse ano sai para pegar o Ceará, tem depois o Internacional, dia 12, mais ou menos essa sequência. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, estou sentindo que eu esqueci alguma partida nesse meio aí, bem lá no comecinho dessa sequência em BH, mas muda muito a logística, importante para um time que está perdendo muitas peças para departamento médico, para corrigir defesa, para corrigir jogadas de ataque. O Cuca consegue. Eu acho que um seguidor me lembrou isso no X agora. Esse período em BH é muito importante para o Cuca corrigir algumas dessas situações. Vamos lá falar de Galo e Maringá. Estou chateado com esse cenário aqui, gente. Estou evitando olhar. Inclusive o easter egg hoje é uma Brahma de colecionador do Galo campeão da Copa do Brasil, que tem a ver com o Paraná. Às vezes é coisa da minha cabeça, mas às vezes eu deixo uns easter egg ali. Marcação do Maringá. Tem a turma que vai pro estádio mais do tipo para cantar, tá certo e tal, e tem gente que gosta de ficar observando muito o comportamento de time, né? Mesmo pela televisão. E que loucura o time do Maringá, né, turma? Marcação com muita disciplina, marcação individual, que é dessa forma que eles mantêm tanto tempo e da mesma forma assim, e percebe que vai funcionando. Por exemplo, quando o Everson pegava na bola, o Everson se tornava um goleiro linha, um líbero saindo com a bola, e eles, meu amigo, pode vir, goleirinho, quer ir até lá no passado do meio campo? Pode vir. A gente vai ficar aplicadinho aqui, o Hulk com o seu marcador, o Scarpa com o seu marcador, o Rony com o seu marcador, o Coelho com o seu marcador, e ninguém desgruda de ninguém, todo mundo encaixadinho nos laterais aqui, e nós vamos colar. Bicho, parece que passou super cola. O que eu vou passar nas pernas do Ronaldinho que quebrou meu Ronaldinho de aço, de plástico, os mini crack. Demorei a achar isso no passado. Parece que passou super cola, os caras grudaram. Lá no jogo do Paraná, o camisa 4 já estava colado no Hulk, bateu bastante, matou muita jogada com falta. O Hulk perdeu a paciência lá, porque o tempo todo o Maringá parava jogada com falta, mas lá o juiz demorou um pouco a soltar cartão. O Bruno Arleu hoje colocou um pouco mais a mão no bolso. E fiquei impressionado assim por ser um time de terceira divisão. A gente tem sim o preconceito de que vai ser uma bagunça, uma limitação, e o Maringá veio com um plano de jogo muito bem traçado, que no início do jogo travou o Cuca. Muito problema também físico. Na Itatiaia, o Thiago Reis informou que vários jogadores enfrentavam gripe. Eu tava o ranho, o catarrão descendo mesmo. Outro dia no pós-jogo a gente passou pela mesma situação aqui. Eu fiquei 3, 4 dias de cama mal, e até hoje também é lenço o tempo todo, ainda mais que eu resgatei um gato de rua hoje e eu tenho alergia demais. E aí o Igor Gomes já tinha enfrentado uma virose essa semana. Não sei se foi ele que passou, mas tá todo mundo gripado lá. O ranho, coriza descendo igual uma cachoeira mesmo, deve ter limpado, Lianco do jeito que é, deve ter limpado o nariz, passado na camisa dos caras lá do adversário. Então, o Galo tem uma lista de problemas que ele vem enfrentando, e cada dia aparece um diferente, cada dia aparece um novo problema. O fato é que chegou o momento do jogo, galera, tem bastante gente na internet que fala assim: isso aí foi coisa da sua cabeça. Eu não estava assim. Ok, Champions, você não estava assim. Muitos atleticanos estavam assustados com os minutos iniciais, porque dava a impressão que o Maringá era o time de Série A e o Galo era o time de outra divisão. Porque o Maringá, muito bem treinado defensivamente, com um plano de jogo muito legal, encaixadinha a marcação, recuperava a bola. O Galo tinha que dar chutão, principalmente com o Everson hoje, mas dava chutão com o Lianco, com o Alonso, por não conseguir colocar a bola no chão, por não tinha um volante que pegava, girava o corpo,
e levantava a cabeça para começar uma jogada. Não tinha quem... De vez em quando o Rony vinha buscar, o Scarpa vinha buscar, mas normalmente terminava em bola no Everson, com ele subindo e quebrando uma bola na diagonal para ver o que dava lá na frente. O que foi deixando o atleticano extremamente preocupado, com muito gatilho do que poderia acontecer, já que no programa do Alterar Esporte de terça ou quarta, quando apareceu a tabela, eu falei, esse time é muito Robin Hood, é um problema crônico do Atlético, não é dessa diretoria, não é desse time, não é desse treinador. O atleticano raiz sabe que esse é um problema do Atlético de longo prazo, de crescer em grandes jogos, crescer contra grandes adversários, porém, quando um jogo que você fala que vai ser muito tranquilo, ele se complicar, e a gente temia que o jogo corresse para isso, mas ficou um Maringá que marcava muito bem, pegava a bola, já sabia onde seus jogadores estavam correndo para pegar contra-ataque, e aí no começo do jogo você tem 4 lances do Maringá ali que foram para assustar o atleticano e assustar muito mesmo, né? O Maringá começou a gostar, falando, peraí, eu vou começar a arriscar um pouco mais, eu não vou ficar na defensiva. Se o Galo tá sentindo, eu vou para cima um pouco mais. E quando você tem essa marcação individual, colada, pegada, como estava destacando, era um comentário da turma, pelo menos ali onde eu estava, a gente comentava o tempo todo da marcação do Maringá. Você precisa do cara quebrador de linhas, do cara do drible, do cara que vai sair de um, porque se você... É um efeito dominó, cara. Você saiu de um, você força a marcação do outro para vir, e aí você tem toda a estrutura vai por água abaixo. Assim como o Galo arriscou muito no Clássico, o Maringá estava muito aplicado, mas é muito arriscado. Você tendo jogadores como o Coelho, por exemplo, que pode dar um drible e sair ali, e tem que sair, aí vai sair quem? O cara que está marcando o Scarpa? O Scarpa com a bola no pé pode ser muito perigoso. Então, a gente estava precisando muito desse momento de um cara como o Coelho aparecer no jogo, e chegou o momento dos 20 minutos do primeiro tempo, falei, caramba, bicho, o Coelho não vi ele na partida, não tô vendo o Coelho participar, o Coelho está muito sumido, está muito bem marcado, o Hulk muito bem marcado, e como é que a gente vai sair desse nó, cara? Como é que a gente vai desatar esse nó? A torcida foi ficando um pouco ansiosa, você percebe no comportamento do estádio a situação. Eu citei o termômetro dia da costela do Everson, mas nós temos também o termômetro do comportamento de torcida no estádio. No Clássico foi assim, você sente que a torcida do Cruzeiro vai ficando pilhada, estressando, ficando calada, por exemplo, porque ela já lembra dos clássicos que teve resultado diverso nos últimos tempos aí e tal, e o Galo lembra de atuações dos gols que sofreu do Mirassol, do Caracas, do Maringá, e o atleticano começa a ficar preocupado dos gols que sofreu com o Iquique, que sofreu 2 gols contra o Fluminense, contra o Santos, contra o Vitória, contra o Grêmio. Ele gerou uma ansiedade na torcida naquele momento. Você sente o frisson da tomada de decisão do jogador dentro de campo, você sente um frisson, um sonzinho diferente no torcedor. O que também refletia na ansiedade de alguns jogadores. O Rony, cara, ele ficou maluco na tomada de decisão de algumas peças. Teve chute do Coelho, que o Rony queria o passe. Teve um lance que o Hulk tomou a decisão de partir com a bola para um lado e o Rony reclama também. Teve, não sei se foi, teve um do Scarpa, ou do Rubens, do Alonso. Eu sei que seguida, 4 vezes assim, Matheus Souza estava do lado e a gente falava como é que o Rony tá ansioso, né? Então, esse cenário, esse recorte, como diz o Gão, esse recorte de 25 minutos, 28, 30, o gol do Galo acabou lá para os 45, mas o Galo já vinha controlando, o Everson já não estava sendo testado, não estava aquela correria. Teve um lance que o Lianco, por exemplo, teve que fazer a esquerda nas costas do Alonso, porque o Alonso pouco antes estava no meio campo, a gente não sabia o que era, mas já estava ali desenhando a solução do Cuca para a situação, mas como o Alonso subiu, o Lianco veio para a esquerda, escorregou em 2 lances hoje, como eu me preocupei, o Lianco. Mas nesse momento do jogo, assim, por volta dos 28 minutos, 23, por aí, já não estava tendo esse susto de contra-ataque, de finalização do Maringá, conseguindo controlar. Eu achei até que estava
pregando já o Maringá, mas nesse momento que eu citei o Rony aqui, eu preciso falar de uma apostinha que eu fiz na KTO. Resultado final: Galo ganha, total de gols mais de 2,5, total de gols do Maringá menos de 1,5. O Maringá vence? Não. Ambos times marcam? Não. E aqui eu fiz uma que eu coloquei R$5, eu ganhei 25. Eu brinco com um pouquinho mesmo. Intervalo do jogo, o Galo ganha. Segundo tempo, o Galo ganha. Para o Rony marcar sim, eu coloquei 5 e eu ganhei 25. Eu brinco um pouquinho, brinco com responsabilidade. É assim que você tem que fazer. Se você não consegue se controlar, se você não sabe brincar com essa responsabilidade, dessa forma leve, descontraída, não clique no link aqui embaixo. Mas se você consegue, kto.bet.br, o link está no comentário fixado aqui. Para maiores de 18 anos, lá tem Odão, tem KTO, tem chance extra, tem ganho aumentado e tem a Liga do Milhão, que no fim do ano vai dar R$1 milhão para quem pontuar mais. Você tem que ir lá na aba promoções e clicar em aceito participar. O link está no comentário fixado aqui. Vamos lá. O que o Cuca fez? Estava conversando com meu amigo Coquinho, Luiz, estava com o Matheus, estava com a turma do interior lá de Itajubá, os meninos bacanas que estavam lá. E a gente conversando, eu falei assim, observa o que o Cuca está arrumando. Porque o Alonso estava no meio campo. No outro lance, o Alonso estava na ponta direita. Falei, cara, o Cuca já está bagunçando a marcação deles. O Cuca já está colocando o elemento surpresa pisando na área, né? Ele está colocando para subir o Rubens. Por quê? Tá todo mundo na marcação aplicada, mas o atacante que está aqui marcando o Rubens, que está marcando o Alonso, que na saída de bola aqui, ele não vai acompanhar até lá. E ele não tem também qualidade para fazer isso. Se o cara lá quiser sair do Rony para marcar o Alonso, vem tranquilo. Vai sobrecarregar, como aconteceu em um lance que o Alonso subiu e sobrecarregou o Leão, que teve que vir fazer a esquerda. Deu até um trupicão ali que eu achei que ia dar problema para o nosso lado. Mas foi a saída do Cuca, o elemento surpresa. As subidas do Alonso, já no fim do primeiro tempo, o Alonso talvez tenha umas 3 oportunidades ali, e um desses lances resulta no gol do Rubens, que chega para finalizar, e tá todo mundo aqui, ó, cadê o meu, cadê o meu, cadê o meu? O Rubens está na área aqui, mas não é o meu, então não vou preocupar com ele. Acaba resultando no gol do Rubens. No início do segundo tempo, logo no início, sobe o Alan Franco como elemento surpresa, o Patrick finaliza como elemento surpresa e marca gol, e o Lianco aparece para finalizar 1, 2 vezes no segundo tempo também. Você tem o Alonso 2, 3 vezes no fim do primeiro tempo, você tem o Rubens fazendo gol, você tem o Patrick fazendo gol, você tem o Lianco aparecendo. O Cuca na coletiva, eu andei meio desconectado aqui porque tá realmente aqui gravando um negocinho aqui, uma publizinha aqui, tava cuidando de gato resgatado de rua, voltando do jogo, preparando para o jogo, lanchando. Eu acho até que o Cuca não quis comentar sobre a tática usada por ele contra o Maringá. E entendo ele também, assim, não quer oficializar, não quer bater o martelo, vou precisar disso depois, mas ficou bem nítido isso. Isso aí foi o beabá, foi 2 mais 2, bem facinho de perceber dentro de campo, que a forma que ele conseguiu foi o elemento surpresa. E a vitória, ela vai ser citada pelo gol curioso do Rubens no lateral. Você vai ter gol do Patrick, que é o primeiro do moleque ali, muito, achei maneiro demais a torcida gritando o nome dele. Já falo sobre o Patrick. Você vai ter o Lianco, o xodó da torcida fazendo gol. Você tem elementos então que chamam muito o holofote. Mas eu, que estava impaciente com o Cuca nos 25 primeiros minutos do primeiro tempo, coloco aqui o treinador que ninguém vai falar. Mas foi contra o Maringá. Mas o treinador conseguiu mudar a partida com uma ideia dele. Ele conseguiu ser muito bem amarrado. Fortaleza está eliminado da competição, o Grêmio está eliminado da competição, o Vasco ficou por um fio. Você pode ter mais euro por aí e você poderia ter mais uma, com um time que está enfrentando muitos problemas. Então, eu que cobrei muito do Cuca nos últimos vídeos, hoje destaco que foi através do treinador que o Atlético conseguiu golear o Maringá, sair de um cenário que estava muito amarrado para uma goleada. E quem é fã de carteirinha do Camisa 12 lembra que eu falei, cara, o Cuca acorda, pega o pincel e risca um pauzinho lá na parede. Aí completa uma semana, ele
ele risca tudo e fala menos uma semana. O Cuca está vivendo pelo dia 12 de junho para encerrar essa primeira etapa do futebol brasileiro. O ideal seria até que todos os reforços já estivessem à disposição dele no dia 12 de junho. Ele vai dar férias. Me falaram até hoje que ele negociou uns dias a mais de férias com o time, se eles conseguirem êxito em algumas coisas, algumas metas que ele passou para o grupo. Não duvido, né? Porque foram esses dias 6 jogos seguidos com logística fora, com lesão, jogador fazendo hora extra lá para tratar lesão e tal. E de repente o Cuca usa muito isso de motivar e de prender os caras à atenção. Você lembra que eu falei isso nos primeiros vídeos do ano? Ele voltou dos Estados Unidos, ele tinha a meta de ganhar todos os jogos, depois ele tinha a meta de não sofrer gols, aí ele usou o hexacampeonato mineiro. Então agora talvez ele arrume eu dou uns diazinhos a mais de férias para vocês, que o futebol brasileiro vai parar por um mês. Se vocês me classificarem na Copa do Brasil, na Sul-Americana e ganhar do Corinthians fim de semana. Aí vocês vão ter um negocinho. Então eu coloco uma meta de posição do Campeonato Brasileiro. De repente um sétimo, sexto lugar. Se vocês me colocar no sétimo, sexto ali, eu não sei qual que foi o papo, não. Vocês ganham mais um negocinho aí. Mas, não, cara, é problema atrás de problema, velho. Destaquei já que vida de treinador é resolver problema, mas no Atlético você mata um leão por dia, no outro dia tá o circo inteiro, o leão, tá a zebra não, graças a Deus a zebra hoje não apareceu não, mas tá tudo lá no dia seguinte para você enfrentar mesmo, que você fala, não, melhor até deixar o leão vivo, que se eu matar ele vai aparecer aqui o Rafik, o Simba, o Mufasa, vai aparecer o elenco inteiro aqui de Rei Leão para eu resolver depois. É lesão atrás de lesão, é virose, é logística fora, logística maluca, falta de reforço também, que a gente tem falado sempre também. Mas aí o gol do Rubens muda todo o intervalo, cara. Eu tenho quase que certeza que o Cuca faria 1, 2 substituições naquele intervalo ali, apesar do Galo já estar caminhando, o Galo já vinha ali em 15 minutos dominando a partida, mas o 0-0, depois de um 2-2 lá na primeira partida, eu acho que levaria o Cuca a fazer alguma mudança já no intervalo. Um amigo da imprensa falou assim, amigo da imprensa? Acho que foi um amigo da imprensa que falou que o Bernard tinha sido chamado já, talvez fazer um trabalho à parte já no vestiário, no intervalo, talvez ele já tivesse então alguma mudança ali para mexer na equipe, e aí você tem todo um clima, gol no fim do jogo, muda no fim do primeiro tempo, muda todo o clima, a conversa de vestiário, então eu acho que o Galo conseguiu respirar e principalmente tirar essa ansiedade. E aí no segundo tempo, cara, esquece toda essa primeira parte do pós-jogo, foi nova vida, um domínio, teve uma defesinha bonitinha do Everson no final ali. Cabeçada, eu acho, uma defesinha no final que eu falei, ô Galo, sofre gol não, eu queria não sofrer gols hoje, eu não queria só classificação não, eu queria mais um jogo sem sofrer gols e espero que a gente passe, né, isso contra o Corinthians, já falo especificamente sobre o Corinthians, mas o segundo tempo foi um mundo à parte, e aí você tem o Natanael dando assistência, o Atlético passa um período que o lateral não dava muita assistência, eu ficava meio incomodado com isso, assim, Fábio Santos é um cara muito profissional, muito bacana, mas eu fui conversar com um cara sobre, pô, mano, o lateral pode dar uma assistência de vez em quando, não, é o papel dele. Tá bom, o Brasil hoje em dia tem esses trens assim, meio que não é a função do camisa 9 fazer gols, não, é porque ele pode contribuir. Contribuir não, meu amigo. O camisa 9 pode contribuir de outro jeito, mas tem que fazer os gols dele. E o Natanael com seus 23 anos, eu tuitei isso agora há pouco, 23, dá uma assistência para o Patrick de 21 anos, um deve ter feito aniversário em janeiro, o outro em março, eu fiz uma pesquisinha rápida aqui, mas já são quase 2 horas da manhã, 2h09, isso aqui um dia tá virando cabeça fria do Falsar, eu vou começar a postar às 5 da tarde, melhor eu dormir, descansar, me alimentar. Tem maluco que ainda tá esperando o pós-jogo sair para dormir. Vocês são malucos demais. Vamos lá, galera. Natanael e Patrick. Principalmente o Patrick. Que a torcida gritou o nome dele. Eu achei sensacional, espetacular. Dar força pro garoto.
quando cai na lista positiva da massa, o cara que a torcida quer abraçar, quer ver e tal, é muito bacana. Se prepare para os jogos ruins. Um cara de 21 anos, ele pode oscilar muito, ele pode pegar a escada, mesmo, subir e voar. Mas com 21 anos pode ter jogo que a gente vai perder a sanidade, e aí você sabe, quando você tem aquele tio, os tios da minha mulher, por exemplo, parece que o Atlético tomou de 5 hoje, estão putos com o jogo. A gente tem que se preparar para manter a sanidade, que são garotos, o Natanael tem 23 anos, que vão oscilar em alguns momentos, vão errar em alguns momentos. O Natanael, ele não teve alguns dos jogos lá no início do Brasileiro, ele começou a oscilar e a galera, tá vendo? O Mineiro enganou, esse menino não joga bola. E o Patrick está tendo a oportunidade agora, entrou bem contra o Cruzeiro. Hoje a gente destaca a passada larga dele, é o que uma pessoa do clube me falou quando contratou. Falou, Fael, ele está treinando bem, ele tem a passada larga, ele vai pegar ritmo, ele vai pegar corpo, ele vai entender taticamente o que o Cuca quer, e no longo prazo o Patrick vai ser muito útil. Então eu entendo que ele foi bem contra o Cruzeiro, hoje marcou gol, teve o nome gritado, mas para a gente se preparar para os dias ruins também destes jogadores, porque eles acontecem e a gente tem que entender processo futuro. É fácil falar agora, depois de ganhar de 4-0, mas na loucura a gente bate em todo mundo, né? Me preocupei muito quando o Hulk chega, vira pro banco ali, eu cutuco ali no meu amigo e falo assim, cara, olha o Hulk segurando a coxa, a perna aqui, e faz um sinal pro banco, eu falo, pelo amor de Deus, ó pai, cuida. Brinquei com qualquer, falei, nossa, é a mesma coisa, minha mãe colocar a mão no peito, eu falei, não, Hulk, não coloca a mão na perna não, tô preocupado com você. Ele vai lá, o Lasman entrega um negócio pra ele, pra dar uma sustentação pra coxa ali, e ele coloca e termina o jogo, mas eu tava doido pra substituir ele logo. Fica a preocupação, eu recebi um vídeo do Pablo, do BH da Zoeira aqui agora, ao lado do Coelho, no momento que ele cai no chão, e me preocupa a perna dele travada ali, quando ele levanta, quando ele vai sair. Mais um problema para o Atlético, para o jogo contra o Corinthians. Eu falei que dia 12 contra o Inter é perigoso a gente jogar com Dudu, Pedro Ataíde e João Marcelo, se as coisas continuarem assim, com tantas lesões, com tanta gente voltando para o DM, com tanto tempo de espera. Né? O Coelho é o cara do drible, é esse cara que eu falei que consegue superar uma marcação individual, uma retranca fechada, consegue achar um lance diferente, vinha bem demais até o clássico. Começou o jogo hoje um pouquinho off, um pouquinho escondido, mas a gente precisa dele à disposição, fica a preocupação. Arena MRV, o tempo todo é a pergunta da acústica, a acústica melhorou, as torcidas estão todas lá em cima. Perguntei para um amigo aqui agora, e as baterias, como é que estão? Porque eu tô vendo que vocês estão com bateria, ali onde fica a Galocura tá com outra, outra tá com outra. Ele falou, cara, a Galocura puxa, a gente segue de cá e vambora. Então tava bonito, tava assim, bem no lounge, assim, do lado, assim, obrigado, inclusive a Brahma, tava bem no lounge do lado, assim, viu o setor todo, tá muito legal ali, as torcidas cantando, bem compacto ali a galera e tal, então, e senti que o que estava sendo cantado lá estava sendo cantado do outro lado do estádio, lá do outro lado, lá no setor norte, onde está ficando, acho que a Brigada, GDR e tal. Então eu senti essa sincronia. A nossa casa está muito bonita, o Galo Inox lá na Esplanada ficou um ponto turístico realmente impactante para quem vem de fora e acompanha e tira foto e registra. Quem não é atleticano fica impactado também. Agora é pensar no Corinthians, um time que oscila muito, é muito instável, tem suas qualidades, mas o torcedor corintiano às vezes fica pensando por que esse time oscila tanto. Então a gente tem que fazer esse grande jogo, importante 3 pontos, jogo contra o Corinthians. Eu espero que a torcida vá lotar, porque a gente tem aqui agora Corinthians, Cienciano e Internacional para fechar esse calendário em casa. Seria muito legal se a torcida fizesse um caldeirão realmente contra o Corinthians. Já aviso para vocês, pós-jogo vai ser gravado no meio do mato, vou pegar meus pais, um momento especial de família assim. Os últimos anos foram bastante coisa para ser resolvida de saúde de família, então nós vamos para um cantinho só nosso agora e vou gravar um vídeo lá no meio do mato, no sítiozinho onde eu vou com meus pais, beleza? Beijo no coração de todos vocês, clica aqui no link da KTO, depois vai lá no Instagram da Ação Decorações, está no meu post fixado, lá no meu Reels fixado no Instagram. Obrigado, Daniel Damiro, que me deu um cronômetro que me ajuda demais no pós-jogo. Valeu, tchau!